Cristo pede que andemos na luz, andemos como Ele andou. Cristo pede que andemos na luz, andemos como Ele andou. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 6, versos 24 ao 35. Assim diz a palavra do Senhor. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a ira do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Uma advertência contra a maneira como nós usamos os nossos olhos. Jesus mostra a relação íntima que existe entre a cobiça e o adultério. Por isso ele disse: se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Tudo começa com os olhos. Não se deixe seduzir por seus olhares. Não fique vagando pelo deserto, pelo mundo da fantasia, pois o olhar de uma mulher pode seduzir e conduzir ao pecado. Por isso, especialmente os homens precisam estar constantemente passando pelo oftalmologista chamado Jesus, que disse: os olhos são a candeia do corpo, a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo andará em trevas. E que grandes trevas serão. Mateus 6, 22 e 23. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Esse verso diz que um homem pode ser reduzido à pobreza, um bocado de pão, por causa de uma mulher imoral. E ainda corre o risco de perder a vida por uma ação social ou legal, por ajuntar-se a uma mulher adúltera, ou seja, esposa de outro homem. O homem que valoriza seus recursos como bênçãos de Deus e valoriza o relacionamento conjugal, o casamento,
como algo abençoado por Deus, cuidará para que seus olhos não se voltem para a imoralidade. Algumas figuras dos versos 27 ao 29 são usados para enfatizar a necessidade do bom senso. E para que nós não troquemos 30 minutos de prazer pela eternidade no inferno. Você colocará fogo no seu colo sem queimar as suas calças? Certamente que não. Então, cuidado. É isso que acontece com quem se envolve em imoralidade, seja homem ou seja mulher. O verso 29 que lemos nos leva outra vez a pensar no Deus vivo, pois quem vive desse modo não ficará sem castigo. Algumas versões traduzem o verso 29 no final dizendo: não ficará inocente, não ficará sem punição. Devemos lembrar mais uma vez de Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Os versos 30 e 31 que lemos nesse momento são usados como ilustração apenas para mostrar que, de um lado, o caso do ladrão, é possível reparar ou fazer restituição ao dano causado. Do outro lado, o envolvimento adúltero ou imoral ou fornicador não tem como reparar, pois fere a dignidade humana. A ação do ladrão, embora desprezível, é menos desprezível que a ação de um adúltero, pois o ladrão pode restituir, enquanto que o adúltero não tem como fazer restituição. Pois o adúltero está a destruir tão somente a sua própria vida ou a sua própria alma, mas fazendo ainda com que ele possa destruir a dignidade do outro, levando-o ao descontrole e assim ficando a possibilidade do outro fazer justiça com as próprias mãos. Por isso, ele é chamado, o adúltero ou a adúltera, de insano, tolo, sem juízo, pois troca meia hora de prazer pela eternidade no fogo do inferno. Pois é o que resta para quem desvaloriza o casamento, indo atrás de outras coisas. Ele ou ela pode esperar punição, pois a gravidade de seu pecado trará desgraça para a sua vida, tanto aqui como depois. E não receberá tréguas da parte do marido enganado, pois certamente ele procurará fazer justiça com as próprias mãos. Diferentemente do ladrão, o adúltero não tem como fazer restituição. Pode apenas contar com o perdão da parte ferida. Se você for a parte ferida, não caia na armadilha de fazer justiça com as próprias mãos, pois assim só aumentará a sua dor e frustração e não trará solução para a sua vida. Busque a Deus para encontrar o caminho do perdão e viver livre, completamente livre, pois o outro
está preso no pecado e destruindo a própria vida. Não permita que ele destrua a sua. Viver na imoralidade é um ato insano e autodestrutivo. Sendo assim, se desejamos alcançar sabedoria para o caminho que conduz à vida com Deus, aqui e na eternidade, vamos seguir o conselho da Escritura. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Deus te abençoe.